Gostaria de aproveitar a introdução do 14º episódio do Até Tenho Amigos que São para voltar a agradecer às pessoas que tornam isto possível todas as semanas, mesmo que só tenham trabalhado uma vez para isso. O desenho do logotipo é do Rui Teixeira, as letras são da Inês Maldonado, a música toda é do Ruben da Costa e o tratamento do som é da celebridade famosa Pedro Paulos. Decidi mencionar isto outra vez porque a celebridade famosa Pedro Paulos, que apresenta o famosíssimo podcast Por Antes Costumes, é discutida durante este episódio, cuja convidada é a celebridade não menos famosa Ana Markel, que é da televisão. Fui à cozinha dela na segunda-feira e o que saiu dali foi um episódio em que o podcast regressa à sua ideia original, falar com convidados sobre o facto de não terem tirado a carta de condução. Caso gostem do programa ou deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com amigos, nem de subscrevê-lo, criticá-lo e dar-lhe estrelas no iTunes. E é isto. Estamos a gravar. Estava a ver que tens ali o Robert Mitchum, o teu frigorífico do Night of the Hunter. É verdade, se bem que este não é meu. Ah, ok. Este é da minha roommate. Mas... O Barbas é teu, tens uma... O Barbas é meu. Isto é muito sobre mim, tenho Robert Mitchum e depois tenho o Barbas. A única coisa que eu sei sobre futebol é que existe um gajo da Costa da Caparica chamado Barbas. Sr. Ramos. Tem uma barba. Ah, ele tem um nome. Tem. Mas não sei qual é o primeiro nome. Sr. Ramos. Sr. Ramos, para mim é Sr. Ramos. Sim, fui ao Barbas pela primeira vez este ano. E trouxeste isso? E trouxe isto. Mas aquilo é um imã ou aquilo é um... Não, isto é um... Sabe o que é que isto é, na verdade? É um calendário e depois tem aqui os jogos todos. Eu é que o pus ali no frigorífico. Não, mas isso vinha com um imã atrás ou não? Ah, não. Isso é isso que eu quero saber. Estava por baixo do... ok. do álbum dos Beatles. Foi tão importante para ti teres ido ao... Foi importante porque... Na verdade não foi muito. É que toda a minha vida ouvi falar do Barbas. Nunca fui grande frequentadora da Costa da Caparica. Mas agora sou mais. E quis ir lá espreitar, basicamente. E ainda bebi uns bons copos. Mas és adepta do Mas sou adepta do Benfica, sim. O teu irmão é famoso por não gostar de futebol. É verdade. Mas ele escapou-se, não sei bem como, porque o meu pai adorava, a minha mãe adora. E vocês são mesmo do Benfica? Somos mesmo de Benfica, nascidos em Benfica e tudo, na Cruz Vermelha. E era um bocado difícil escapar. E o meu irmão chegou a ser sócio para andar na natação do Benfica. Eu nunca fui sócia, mas vibro muito. Estive no Marquês quase a levar porrada. E tens várias capas dos Beatles também? Já tenho, isso sim, disso. Isso tem aqui. Isso é tudo teu? Isto é tudo meu, sim. As capas dos Beatles, ali o Inutro também. E ali ao lado tens o Conan O'Brien? Sim, isto foi quando fui a Nova Iorque. E o Conan O'Brien. Dos Simpsons? Sim, o Conan O'Brien tinha acabado de sair da NBC e então está tudo em saldo na loja da NBC. Comprei uma t-shirt, loucura, mas pronto. Sim, e tem ali Simpsons, tem aqui um Barack Obama escondido. Porquê que está escondido? Se calhar porque tive expectativas que não foram cumpridas, mas eu comprei isto, mas ele tinha sido eleito. Mesmo roubo. Pois diz. E tu puseste para o lado. Pois é, tipo, já não tens experiência, é isso? Deixa estar. Okay. Não, acho que é um senhor carismático, mas pronto. E também tens aqui, nós estamos na tua cozinha. Sim, é verdade. Num bairro típico de Lisboa. Sim, com vista para o rio. Tu dizias que tiveste de levar com os santos em cima. Sim, é verdade. Com várias músicas muito sim, chatas, o Lepo-Lepo. Que eu não sabia o que era. Verdade, tens que explorar porque vale a pena. Não vale nada a pena. Com o Emanuel, aquela sua música nova do Emanuel, que ele diz que é um novo passo na sua carreira, que é o Love Me Baby, na 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 na. Não sei porque é que é novo, mas parece que é mais sofisticado, talvez. Eu fiquei porque eu aqui há uns meses tive uma pancada de ir ver várias entrevistas do Emanuel para uma coisa que acabou por não acontecer, mas se calhar um dia até pode acontecer. E fui pesquisar várias entrevistas. Fui à da Filipa Carnel e fui à tua, que tu falaste com o Emanuel. É verdade. E vi meu olho, foi muito interessante, especialmente porque não tinha uma mãe de santos a ler as eu vi essa entrevista com a Filipa Carnel também, para estudar, para depois o entrevistar a ele. Mas não tirei nada de bom daquela entrevista. Mas ele é um homem com mais história do que uma pessoa imagina. Eu gostei bastante da história dele, a maneira como foi explorada. Ele é um estratega da música, aquilo nada é por acaso. Sim, que ele teve a estudar arranjos folclóricos no início dos anos 90. E quase cientificamente. Eu imaginei tipo com um bloco de notas tipo atrás, está toda a gente a dançar e está tipo ele encostado à parede com os seus óculos de sol e a tirar notas, tipo, olha, ele agora fez isto, fez aquilo, o público reagiu, não reagiu. Pá, eu acho que ele vê ciência em coisas onde nós não vemos, porque ele demorou 12 anos a compor
Qual é que é o Kuduro dele? Eu acho que ele tem dois. Ele tem dois, mas o é Kuduro mais. primeiro. Aquele primeiro que foi Sim. mais Era a famoso. morena do Kuduro? Não, isso é Não, o Zé Malhoa. isso é Zé Malhoa. Desculpa. Essa este ano ainda estava a bombar. Desculpa. Não me estou a lembrar Já agora, foi mas essa pronto. tremenda. O primeiro grande Kuduro de Emanuel, ele diz que demorou 12 anos a compor até que ele ficar perfeito. Porque não sabia. Foi o que ele disse contigo. Agora vamos falar da tua entrevista a Emanuel. Podemos passar 1h30 a falar sobre isso. Sim. Apesar daquele só ter sido de 20 minutos ou meia hora. Sim, nem tanto, sim. Ok. Procurei no YouTube já agora. Sim. Que ele disse que quis estudar a maneira de pôr a coisa dele, o som dele, no Kuduro e misturar os dois da maneira perfeita. Sim. E Fusão. várias tentativas. Ele tem que estar num laboratório a inventar. Era isso que eu imaginava, assim, coisas misturazinhas e coisas a arrebentar. Fogo. Mantiveste contacto com ele? Pá, não, por acaso há pouco tempo. Acho que foi mais para o fim do programa. Eu quis convidá-lo a fazer uma versão de qualquer coisa, mas depois não consegui falar com ele. Isso tudo estamos a falar do Costeleta não? Costeladão, do programa que eu tinha antes, sim. E que iam No lá Canal alguns Q músicos também. no canal Q. Consegui pôr o Toy a cantar uma versão do Aleluia. Já não foi mal. E ainda tentei arreatar com o Emanuel para uma coisa assim parecida, mas depois não consegui. Ele também é um homem muito ocupado. A verdade é essa. Está sempre por ele dominou o Festival da Canção há anos e anos. Que sim. O gajo é um mercenário da música. Tá... Ele compõe canções para o Festival da Canção Sim, e sim, produz, sim, mas sim, sim. tipo há 30 anos. É verdade. Pois é. Nem nós temos a noção. Eu às vezes vou ver Sim. edições antigas e enquanto lá escrito por Emanuel, produzido por Emanuel. Passámos de Fernando Torre a Diário dos Santos. Mas foi logo, foi 10 anos depois. Pois foi, isso é que é Não foi- impressionante. Não foi muito. coisa. Não. É verdade. Ele tem coisas giras Pois é. nesses tempos. Pois é. Já não me lembro o quê, mas ainda há pouco tempo descobri uma coisa qualquer. Ele tem, foi o Pedro Paulo, que tem o Pois, podcast sim. Grandes Costumes. Grandes costumes. Já agora. Ouçam. Eu... Ele descobriu uma coisa que ele tinha que se chamava. Pá, é uma coisa quando havia. Chamava-se música eletrónica, mas era um duo ou lá o que era. E que é uma canção bué meta sobre música eletrónica, que é tipo, o refrão é mesmo, isto é música eletrónica, muito mãe é bom. música eletrónica. Não sei o Eu quê. acho que ouvi isso. E acho que ele ainda era Américo Monteiro nessa altura. Pois. E está no YouTube uma música dele com o Américo Monteiro, que é muito boa. Mas pronto, estava aqui a visitar Sim. a tua cozinha outra vez. Sim, continua. Tens um póster do Tom Waits, Sim. foste ver a Amsterdão. Fui ver a Amsterdão. Eu acho que lembro-me de falares disso na altura. Eu devo ter Já há falado muitos anos. porque eu cruzei-me com o Tom Waits. Sim, É uma sim, história que eu gosto muito de contar. Mas que não resultou assim em nada muito épico. Eu fui. Lembro-me que acordei muito cedo. Depois, quando ele anunciou esta turnê do Real Gone, quando ele disse a que cidades europeias ia, eu acordei muito cedo para comprar os bilhetes e de facto esgotaram para aí em 2 minutos. E eu fiquei ali pica até conseguir. Ainda vivia com a minha mãe, portanto, e já trabalhava. Na altura, acho que já trabalhava no Blitz. Isto foi 2005? Não. Acho que foi 2005. Portanto, tinha um ordenado e vivia em casa da minha mãe, tinha uma boa vida. E então gastei 100 euros praticamente no bilhete para o concerto. E depois fui, estava alojada muito perto do teatro onde tinha sido o concerto e na altura o meu namorado era músico e vimos foi toda uma conjugação cósmica muito impressionante, porque aqueles escaparates dos hotéis que têm cartõezinhos com as lojas e a promover lojas, estava uma loja de instrumentos que tinha bom ar e esse meu namorado quis ir lá e lá fomos e quando lá chegámos percebemos, estava lá o baixista dele, o tipo dos Primus, que agora me estou a lembrar do nome, Larry Taylor, ia dizer Larry Charles, não podia ser. Estava lá Larry Taylor com a sua esposa e eu vi-me, e nós tipo, metemos conversa com eles, tipo, viemos de Portugal e tal, e eles muito simpáticos, sim senhor. Entretanto, o Pedro, que estava comigo, queria comprar um harmónio, que acabou por comprar, e não estava a processar a compra e tal, e estavam a embrulhar aquilo. E percebemos que o Larry Taylor estava a falar com o Tom Waits ao telefone. E o Pedro disse, bem, ele vai entrar aqui a qualquer momento porque ele acabou de lhe dizer, Tom, não sei o quê, vem cá ter. E então ficámos a fazer tempo dentro de uma loja minúscula onde havia muito pouco para ver. Fazer tempo, assim, a ver as coisas muito detalhadamente, à espera que a qualquer momento entrasse o Tom Waits. De facto entrou. Porquê que não compraram uma coisa e depois foram devolver logo a seguir? Podia ter sido. Fazíamos um bocadinho de tempo lá fora. Não estou interessados afinal. Afinal está estragado, não quero.
Ficámos lá, pronto, e entretanto eu ouço a porta e lembro-me que fiquei assim petrificada. Tom Waits era uma coisa que eu dizia muitas vezes que podia morrer depois de ver. E fiquei muito emocionada quando o vi entrar. A loja era mesmo muito apertada, tinha uns corredores muito, muito apertadinhos e o Tom Waits teve que me pedir licença para passar. Eu acho que estava tão petrificada que fiquei assim parada à frente dele com um ar. E ele disse-me hi. E eu. Pá, a primeira coisa que comecei foi aquela coisa muito grupo de hi, we came from Portugal just to see you e não sei o quê. E ele, ok, vai à sua vida. E depois eu comecei a chatear o meu namorado a pedir-lhe para ele tirar uma foto. Não se faz isto com o Tom Waits, faz-se com o Kim Barreiros ou qualquer coisa assim. Na altura ainda não havia selfies e etc. Ainda teria sido mais ridículo. Mas não, era uma velha máquina fotográfica. E pronto, e eu ando lá, por favor pede-lhe, pede tu, por favor pede-lhe. E ele, tá bem, eu peço, que vergonha. E pediu-lhe, ele disse que não. Mas disse, apertou-nos a mão. Disse, no pictures but I can say hi. E apertou-nos a mão. Foi a minha história com o Tom Waits. Aposto não foi a história mais bizarra que ele teve com fãs. Não, não terá sido. Mas pronto, não é... E mesmo assim sobreviveste mais 10 anos depois disso. Sim, 2005, é verdade, 2015, pois é. Afinal não morreste. Estou à espera do que é que será o concerto que me vai matar. E depois tens ali uma lista de nomes que eu não sei quem são. Não, isto na verdade são umas fórmulas estranhas do namorado da minha roommate, porque eu não percebo bem o que é que ele faz na vida. Se me estiveres a ouvir, um dia has de me contar. Mas programação e assim. Ok. E resolvemos pôr ali para... E ao lado tens o Woody Allen. Lá tem o Woody Allen, um postalito com o Woody Allen. Foi um gênio que me acompanhou sempre. E tem ali também o bilhete dos Monty Python, sim, que fui ver. Também foi um momento muito emocionante da minha vida, mas não me cruzei com nenhum deles. Supostamente eles só se reuniram, quem disse isto foi o Harry Shearer. Harry Shearer do Spinal Tap, Folksman, Saturday Night Live, Vozes dos Simpsons, que agora decidiu... Retirar-se. Na mesma entrevista que eu ouvi dizer isso, ele disse que nunca tinha visto um episódio dos Simpsons. Isso é ótimo! E é tipo, se eu parece aliar a toda a gente, ele diz que vários dos Monty Python, tipo 2 ou 3, lhe disseram independentemente que só se voltaram a juntar porque tinha uma dívida qualquer do manager anterior, impostos, não sei o quê, e que só odiavam todos entre eles. Pronto, é a velha história. É muito divertido isso. Sim, sim. Há pouco tempo já não sei de que banda é que estava a falar, mas há muitas histórias assim. Quem fez isso de forma mais escancarada e assumida foram os Sex Pistols. Isso foi bonito. A Filthy Lucre Tour. Sim, é isso. Há várias saudades entre elas e voltam a juntar-se. Acabam outra vez. Sim. Assim. Acho que faria o mesmo se precisasse de dinheiro. Não sei. Pensava que eles seriam mais ricos. Porque o Eric Idle tem aquela coisa empreendedora e ele montou aquela coisa dos Broadway, não sei o quê, e do West End, dos musicais. Pensava que isso lhes dava muito dinheiro. Pois é verdade. E dava dinheiro a todos e não precisavam de se ver sequer. Se calhar gastam tudo em jogo. E prostitutas. Talvez. Não sei. Não imagino. Mas podemos dizer pior do Woody Allen, não é? Pois isso é verdade. Isso é verdade. Está sempre metida em intrigas tristíssimas. O que é que temos mais aqui? Isto são os postais bizarros. Estes são os postais, sim. Estão para na vida portuguesa. São bonitos. São os postais vintage. Da vida portuguesa mesmo. Sim, era assim na que era loja. Portugal antigamente. Era. Não, Consta que postais sim. da vida portuguesa. Sim, e também da vida portuguesa, literalmente. Pois aqui tenho um cartaz de quando fui passar a música ao Viking. Que foi um dos pontos altos da tua vida? Já fui lá algumas vezes, mas este talvez tenha sido o ponto mais alto. Foi para a primeira vez que fui e foi interessante passar música e ter que sair do palco para entrar uma stripper. Não há muitos DJs que possam dizer isso. Tens uma coisa da costeleta dela? Sim, do meu antigo programa. Tens o Morrissey? Tenho o Morrissey. Tenho ali o Last House on the Left. É um dos meus filmes de terror favoritos de sempre. Não, mas o Morrissey tem aqui, tem escrito meat free sim. Já fui vegetariana e deixei de ser. É uma vergonha. Nos punhos. E está o Robert Mitchum, que está do outro lado. Diz é ali love. que ele tem o Love and Hate, verdade. é daí que vem. Pois é. E está quase a olhar para ele. Pois é. Divertido. Isto é ótimo porque Verdade. ninguém está a ver o que está a acontecer. Pois não, agora. devem estar a achar que a cozinha é estranhíssima. Depois isto o Last House on the Left está aí. Vejam, por favor. E depois tens... E depois tem o Batman, a paródia sexual. Que é português. Que é a edição portuguesa, mas não é português. Ok. Eles não têm assim tantos meios, Ok. nem raparigas tão jeitosas Pois, em Portugal. mas tu conheces... Eu conheço, a agora empresa? eles já não trabalham lá, mas eu Ok. conhecia o diretor e o diretor de conteúdos da Hot Gold e fui lá fazer uma reportagem e foi nessa altura que tive este cartaz.
Fui lá fazer as rodagens de um filme porno. Fantástico. É Eu verdade. lembro que havia alguém dizia que tu ias escrever um filme porno Epá, cheguei a ter essa ideia, sim. O meu irmão também. para eles. Sim, sim. O meu irmão chegou a pensar em escrever um filme porno musical com o Gomo. Sim. E eu cheguei a pensar, mas pronto, e assumir a coisa mesmo, fazer assim, um guião de qualidade. Eles queriam muito isso, o diretor de conteúdos, o Rui Simas, na altura. Ele queria muito. É aquela coisa tipo Boogie Nights, é, vamos fazer um filme mesmo. Sim, um filme a qualidade, sério. Vão Sim. ver a qualidade a isto e tal. Só que depois qual é que era a limitação? Que rapidamente se percebe. Era que os atores tinham muita dificuldade em. Isto parece um clichê ou um preconceito, mas em decorar frases. Claro. E eu vi nas rodagens como era difícil para eles interpretar. Não são atores, no sentido propriamente dito. E a partir daí era assim um desafio um bocado. Pá, eu tive alguns guiões de filmes porno produzidos cá da Hot Gold na mão e basicamente tinham 4 folhas, 4 paginitas, porque era 2 falas e depois pumba. E como é que isso estava descrito? Era assim, prosaicamente. Não, mas estava Não planeado, estava. era Não. tipo Não, freestyle. isso era. Assim, na altura é que eles decidiam, tipo, começas assim, depois vais para ali, viras Ok. assim. Mas não estava escrito isso, não. Tipo uma coreografia porno. Mas chegaste a escrever alguma coisa? Ou para ter ideias? Ou nada? Pá, não cheguei. Não cheguei e o máximo que fiz foi depois escrever uma micronovela marota para o canal Sim. Q, que era o Era o Dallas. Sim. Um bocado pensando, obviamente não era nada pornográfico, mas que pronto, que seria uma boa premissa se algum dia alguém quiser pegar nisto e fazer com sexo a sério. Chamem-me para escrever. Tu agora tens o programa do canal que é o Esquadrão do Amor? Esquadrão do Amor, desculpa. Agora Ora é, estava preso na costeleta de Adão. Só não me saía outro nome da cabeça. Também fazes vozes. Faço vozes off para o Sim. canal e mais. Escrevo para o I também. Sim. Escrevo crónicas à sexta e ao sábado. Estou também a escrever coisas para o meu irmão no 5 para a meia-noite. Agora começou há pouco tempo. Esta parceria de irmãos. Apesar de já termos trabalhado juntos no canal, no início do canal. Tinham a rede. A rede, sim. Um magazine cultural mais fora. Era basicamente um programa onde eu falava sobre as coisas que gostava. Sim, sim. Eu fui lá uma vez. Tu ainda foste lá. Eu fui lá uma vez, mas foi por webcam. Foi porque tu me encontraste no Rock in Rio e disseste: olha, não queres ir lá? Pois foi, E eu pois tipo, foi. bora, pronto. É verdade. E Era foi isto, sobre o final do era Lost. isso. E Pois. fui por webcam e foi o teu irmão, nem sequer foste tu. Pois é. E basicamente é isto que eu estou a fazer. Sim. Tu já tinhas escrito coisas como estás a escrever para o teu irmão? Tipo... Pá, uma das únicas coisas que eu lhe tinha escrito era guiões da rede quando ele era apresentado. Não estou a dizer já tinha escrito para o teu irmão, estou a dizer coisas como tipo Tipo comédia mesmo, assim, tirando essas coisas tipo Dallas e Pá, tal. foi o Dallas, fiz uma coisa há pouco tempo com a Inês Lopes Gonçalves sobre Sim. a gravidez dela também, que era o 39 semanas e meia, que também era assim, mas era uma coisa curtinha também, mas também era assim de humor, sobre o terror da gravidez. Sim, mas para o teu irmão são coisas tipo todas as semanas Sim, diferentes. são mais sketches, no é sentido mais de sketch, comédia pura e sim. dura. Pá, não tinha feito isso, não me sentia muito confortável a fazer, até começar a arrancar e a criar um certo método e a perceber o que é que resultava assim. Não era de todo, apesar da minha cena ser muito escrever ficção, escrever humor nunca foi assim muito o meu objetivo. Acho que, mesmo enquanto jornalista, arranjava sempre um compromisso e por isso escrevia muitas vezes sobre assuntos muito desinteressantes que me davam para escrever porque eu punha umas gracinhas lá pelo meio, basicamente. E era só até aí. Ou seja, era uma engraçadinha a escrever, mas não pensava em escrever humor assim profissionalmente. É um bocado doloroso. Escrevi algumas galas que metiam alguns momentos de humor, assim quase em estrutura de stand-up. Mas não é de todo uma coisa Tipo, que me... para quê? Pá, escrevi para o Pedro Fernandes para a Meios e Publicidade, escrevi para uma série de galas que houve na RTP, umas galas temáticas que houve para aí há, sei lá, 2 anos talvez, que tinha um bocado a ver com...
Era um bocado, imagina, a gala do humor, a gala da música, era um bocado perspectivas históricas sobre... Isso era aquela coisa que era com o Eduardo Madeira e com o Manuel Marques, sim. Era isso? Era, Ok. sim. Mas, sobretudo, a estrutura clássica Sim. do stand-up e não sei o que, é uma coisa em que eu não me sinto minimamente à vontade. Mesmo... aquele ritmo e aquela... no sentido mais tradicional da coisa. Não... Pá, é muito pensado, é muito método, não me revejo muito nisso. Gosto mais de escrever selvaticamente. Acho que é isso. Estávamos a falar, tu começaste como jornalista. Sim. Certo? Começaste no Blitz, Sim. depois foste para o Sol, Uhum. logo a seguir. Sim, logo a seguir. Depois eras freelancer? Depois fui freelancer, sim, despedi-me do Sol. Escrevias no Playboy. Escrevi para a Playboy, escrevi para a FHM, escrevi para várias revistas masculinas, na verdade. Agora Por estão a acaso, voltar todas. que morreram todas e agora parece que estão a voltar, sim. Escrevi para a FHM, para a Playboy, para a Maxime, crítica de cinema Time Out. Escrevi para o I, para aquele suplemento que era o Nós. Sim. Sim, acho que foi isso. De vez em quando Notícias Magazine também, fartei-me de escrever para lá. No Sol, sobretudo, tinha muito que fazer esse trabalho de transformar Fediveres em capas de revista, que era bastante complicado às vezes para mim. Acho que o sítio onde fui mais feliz a ser jornalista foi no Blitz mesmo. Acho que o sítio onde fui mais feliz de forma geral. Era o primeiro emprego. Pá, era um trabalho que eu chegava mesmo a casa muito feliz de o fazer. Tipo, poder entrevistar pessoas de quem eu gostava e depois haver aquela liberdade um bocado masturbatória às vezes pá, que é de escrever livremente e com alguma liberdade criativa sobre as coisas de que gostava. Pá, era muito bom, era mesmo muito bom. Ficava orgulhosa. Eu não tenho muito orgulho de forma geral no meu trabalho, mas por desapego, não é por vergonha também. Mas eu ia comprar, eu podia ir. Sim. Eu podia esperar até ir à redação e trazer de lá um exemplar, mas eu ia comprar o Blitz para ler o jornal e para me ler também, que é uma coisa que eu não gosto particularmente de me ver, nem de... Desde então nunca mais tive assim um trabalho que me desse tanto orgulho. E agora já não podes, porque já não existe. E agora já não posso. eu fiz a capa do último Blitz. Já não existe. Pois não. E tu ainda tiveste um bocado quando aquilo foi revista? Sim, primeiro e segundo número. Sim. Apanhei essa passagem um pouco dolorosa. Sim. Calculo. Sim, foi. Até porque mesmo como leitora era doloroso ver o jornal morrer. E eu era leitora desde... Eu tive um pregão no Blitz quando o Kurt Cobain morreu. Portanto, eu era leitora mesmo há muitos anos. Tinhas que idade nessa altura? Então eu tinha... Ok, 94? Ia fazer 15... Sim, ia fazer 15. Foi uma semana antes de eu fazer 15 anos. Pois foi. Acho que sim. Acho que foi a primeira vez que me vi num jornal. E depois desististe de pelo menos escrever, de ser jornalista a tempo inteiro como coisa para ir para a televisão? Sim, mas foi um mero acaso. Eu comecei a perceber que como freelancer, na altura, hoje em dia se calhar teria tido medo e ter-me mantido no Sol com um posto de trabalho fixo, como um ordenado, nos quadros de uma empresa, com seguro de saúde. Larguei isso tudo porque não me apetecia mais. E depois tive que arranjar várias colaborações e depois comecei a perceber, depois entanto separei-me e não sei o quê e precisei de arrendar uma casa e apareceu-me isto, basicamente. Eu fui bater às portas das produções fictícias, nunca tinha ido, eu sabia que tinha uma porta semi-aberta porque conhecia o Nuno Artur há muito tempo e pronto, sou irmã de quem sou, não tenho vergonha nenhuma disso. E fui lá e disse assim, olha, se precisam de mim para alguma coisa, eles disseram, vai haver um projeto, depois falamos e tal. E assim me chamaram para ajudar a fundar o canal. Pensei lá, eu alguma vez na vida que ia fazer televisão, nunca. Andei a fazer castings para pessoas, até que no fim dos castings o Nuno Artur e o Gonçalo Félix da Costa se viraram para mim, dos diretores, e disseram, por que não experimentas tu? E eu, depois fiquei. E é o emprego onde estou há mais tempo, é um recorde. Estou há 5 anos. Eu só tinha estado tipo 3 anos em cada emprego. Portanto, olha que estranho. Até é estranho um pequeno canal durar tanto tempo e eu durar tanto tempo num emprego. Estavas a dizer,
que és irmã de quem és. Sim. Ainda não percebemos o nome do teu irmão, já te falámos dele. As pessoas se calhar ainda não perceberam quem é o teu irmão. Se calhar não. Qual é o teu apelido? É o Qual Manuel teu Marques. Não. Pois é, o Nuno Marco. E eu sou irmã do meu irmão sempre. Tipo, 90% das vezes que sou abordada na rua. Tipo, ainda agora estive no Primavera e é só... Irmã do Nuno Marco. Irmã do Nuno Marco. E eu, é isso mesmo, sou eu. Não sabem o meu nome. Mas não sabem mesmo. É um nome bastante difícil de decorar. É complexo, é longo, é difícil de dizer. Longo, é difícil, sim. Pois é o mesmo nome que a minha cunhada, portanto... Se calhar fazem confusão, pensam, não, espera aí, Ana é outra. Não, mas não, sou eu. Ela não mudou de nome por Não tua mudou, causa? sim, é verdade. Foi por tua causa? Sim, sim. A sério? Sim, Mesmo? sim. Ela tinha um nome profissional Sim, também, claro. portanto acho que convinha às duas Claro. mantermos os nossos nomes como estavam. Estava aqui a olhar ainda mais para a tua cozinha Sim, e tu tens uma chávena do Cocas. do Cocas. E tens Eu tenho o cozinheiro sueco. Pois é. Também, um plus. Marretas têm um grande papel na minha vida. Sério? Tenho VHS estrelhados de ver e rever e rever. Eu tenho um sobrinho e estou a tentar fazer com que os marretas tenham um grande papel na vida dele. E aliás, ele gosta muito do Cocas e já sabe dizer Cocas. Com este comeback dos marretas agora é mais fácil. Por acaso, as coisas que ele mostra é tipo, ele gosta muito daquela música inicial do Muppet Movie. Sim, sim, O Rainbow Connection. sim. E pronto, ele fica todo contente quando vê isso. Pronto. E não é preciso ver os filmes. Sim. Mas os episódios eram incríveis. Sim. Incríveis. O episódio do Vincent Price fica-me na cabeça para sempre. Para já, fã de terror, que sempre fui. E pá, eu teria estado a rever e sabia de cor. Estão todos no YouTube, quase todos, Sim, os sim. episódios Verdade. dos marretas. Verdade. Que é fixe. Ainda por cima, o do Vincent Price cruza Beatles com Vincent Price no mesmo episódio. Tem um número incrível de fantasmas a cantar I'm Looking Through You. Pá, sério, é tão bonito. É mesmo bonito. Foi mesmo importante para mim, marretas. Olha, para formar também o meu sentido de humor. Mas são coisas que, obviamente, lá está. O meu irmão teve uma grande importância. O meu pai também, a minha mãe. Mas esta diferença de 8 anos que eu tenho do meu irmão fez com que tivesse uma pessoa que era mais ou menos minha igual, não é? Que éramos os dois filhos. A diferença de idades notava-se mais numa certa altura do que se nota hoje em dia, claro. Mas eu tentava sempre acompanhar-lhe o passo. E tínhamos uma relação muito desta partilha, mais do que de irmãos fofinhos, que nunca fomos, nem propriamente de andar às turras. Tirando, pronto, eu era um bocado chata quando era muito pequenina, mas era muito pequenina, tinha direito de ser chata. De resto, estávamos sempre a fazer coisas juntos, a fazer jornais, a fazer programas de rádio juntos. E pá, e ele ia mostrar-me sempre música e filmes, e super importante mesmo. Falavas que juntava o Vincent Price e os Beatles, além de teres as capas todas dos Sim. Beatles, tens também um avental dos Beatles, uma chávena dos Beatles. Pois é. Parece que se nota que há aqui um padrão Acho que qualquer, sim. não é? E ainda não disseste que são da tua companheira de casa, portanto. Não, vou isto aqui assumir que está é tudo. teu. Sim. Sendo que ela também é grande fã de Beatles mesmo. E não Mas pôs sim, aí tem um nada. póster ali também na sala dos Beatles. E sim. Que é engraçado porque, apesar de terem sido sempre muito importantes e ouvir os vinis, os meus pais e não sei o quê, depois, mais tarde, já com 20 e tais, é que foi mesmo esgravilhar a discografia deles e sobretudo depois com o Anthology, foi muito importante. Até aquele ponto em que a minha mãe disse assim com ar desistente: já percebes mais disto do que eu. E pronto, e é verdade. É Ela assim era uma grande grande fã? panca. É Sim. sério? Minha mãe tinha singles raros deles. Sim. Mas tinha os caras Ainda deles tem, por acaso versões. ou Não, de propósito? é pá, porque ela viajou muito na juventude dela e Sim, trazia. não, o que eu estou a perguntar é se era tipo. Raros agora, percebe-se que são raros. Ok, pronto. Na altura não, Não sim. é daquelas pessoas Não, que- não é colecionadora louca, Ok. não. Os meus pais eram muito. Quer dizer, o meu pai talvez tivesse um bocadinho nele mais compulsivo, uma compulsividade mais parecida com a que depois o meu irmão e eu tivemos em relação ao consumo de coisas. Minha mãe não era tão colecionadora, mas era muito apreciadora mesmo. E o meu pai também era mais apreciador do que... É uma coisa geracional. Nós, com o fluxo de informação, também tornámos um bocado mais compulsivos a consumir coisas. E a saber as coisas e a ir... Sim.
O teu irmão é das pessoas compulsivas de cultura pop mais famosa deste país. Sim. Disse a cena dele. Sim. Eu acho ótimo, acho que ele por ser tão popular acaba por passar um bocado desse conhecimento a pessoas insuspeitas que não se interessariam por certas coisas. Isso é bonito. Sim, ele gostar de uma coisa é sempre garante pelo menos um bocadinho de fãs. Sim. Eu lembro quando ele partilhou o meu podcast na página dele, não sei, E tiveste ganda centenas, kick. tipo, Marco Bump, tipo, Pois. 300 pessoas. Já lhe agradeci por acaso. Mas é Obrigado pelo verdade. Marco Bump. Vamos ver se também funciona contigo agora, tipo, já vieste o programa. Pode ser que sim, assim, diretamente. Tipo, Não, mas 500 mil pessoas, não. não é só por ele ser muito popular, Sim. mas é por ele ser mesmo muito apaixonado pelas Sim, coisas, não é? E tem um entusiasmo que... Pois é. E eu muitas vezes tenho uma piada com os meus amigos que é do estilo já viste não sei o quê, sei lá, imagina, Jurassic World. Sim. E eu digo, não vi ainda, mas o meu irmão viu e gostou muito. E os meus amigos, Digo, gosta de tudo. Acho que não há problema em gostar de tudo, se gostar mesmo de tudo. Sim, de uma Se forma muito fingir que se gosta de articulada tudo. Não, sim, não é. Jurassic World é fixe, não é incrível? Ainda não vi. Não é um filme. Mas quer ver, mas incrível. é um filme que deve cumprir, não é? Cumpre. Eu acho que podes ter muito prazer a ver os filmes que só são cumpridores. Tem dinossauros e tem o Chris Pratt, acho que. Tu deste 5 estrelas ao Avengers, tipo, isso é Eu curto admirável. o Avengers. Isso é admirável. Porquê? Porque, olha, isso era uma coisa que eu. Lá está, e o meu irmão teve o mesmo problema porque também foi crítico de cinema e eu também fui no Blitz e na Time Out. Que era. Pá, obviamente que eu estava quase sempre. As minhas críticas estavam quase sempre em desacordo com o resto Sim, dos claro. críticos de cinema. Há uma tendência em Portugal para filmes que são tipo. Filmes de super-heróis, são corridos a zero. Sim, blockbusters, esquece de que género for. Uma estrela, meia estrela. Sim. Sem critério nenhum, é só tipo, não, é aquilo, não. Pois não é cinema, pronto. A conversa é sempre um pouco que não é Também pode cinema. E pá, eu acho que. Pá, mas pronto, são pessoas com uma perspectiva histórica diferente, menos. Pá, javarda Mas do tu consumo da cultura pop. Odiaste o segundo Avengers? É isso? Não, eu gostei imenso. Ok. Eu gostei, eu disse admirável, sinceramente, sem Ok, ironia. pensava que estavas, tipo, a Adorei, tentar encostar-me à emocionei-me. parede. Nada disso, nada. Achei ótimo. Não. O Jurassic World é bastante pior. Pronto. Então eu li a tua crítica. Eu não escrevi sobre o Jurassic Não, World. então quem é que eu li a dizer que tinha. Não escrevi... No Facebook, não? Eu pus no Facebook, mas era só para partilhar aquele vídeo que eu acho que é o melhor vídeo do mundo de sempre, que é do primeiro do Jurassic, que é um tipo que comprou uma melódica e Sim. decidiu aprender a tocar a música do Jurassic Sim. Park mal. Pá, isso é tão Então é bom. o vídeo que tem o vídeo do primeiro Jurassic Park, aquela parte aquele momento mais épico em que eles Sim, mostram sim. tipo, o parque em todo o seu esplendor. E que vem a música e é só o gajo a dizer. E tipo, antes vem mesmo tipo, a orquestração toda tipo, como se fosse mesmo aquele momento. E pá, é ótimo, eu acho. Eu Isso é faço tão aquele vídeo bom. tipo, sempre que fico triste, vou ver aquele vídeo E riste. eu fico contente, é muito bonito. Que bom. Só tipo. Não sei, aquilo é menos de um minuto de Terapia para quê? felicidade. Aquilo é ótimo, sério. Mas foi só por isso, tipo, o filme. Não sei. Deve haver um bom sustozinho aqui e ali. Sim, os chutes funcionam, Sim, pelo isso eu menos gosto. por aqueles momentos em que uma pessoa salta na cadeira Sim, e sim, tal, sim. não sei o quê. Sim. Mas ainda não viste, portanto. Não vi, ainda não vi. Mas não ouviu e gostou. Eu não vi que estou. Isto é bom para ir, mas eu estava muito cansada e não fui. Fiquei barricada aqui. Era Santos, lá está. Foi no Foi, dia dos Santos. foi no dia a seguir. Era Ok. sábado e ainda havia aquela loucura de Santos. Ok. Foi no IMAX. Foi no IMAX, claro Eu que vi sim. no IMAX também. Sim. Também fui ver os Avengers do IMAX. Não vi o Mad Max também, estou muito chateada comigo. Mas ainda vou a Esse é tempo. melhor do que todos os outros. Pá, sim, eu quero Já muito falámos ver. agora. Quero muito ver. O Mad Max é incrível. Desleixei-me um Eu vi pouco. 2 vezes. Pois, tenho que ver. É mesmo muito bom. Uhum. Fui no visionamento de imprensa e depois fui apagar. Já não vejo um filme no cinema 2 vezes há muito tempo. Porquê? Acho que o Não tens último tempo foi o. e preferes estar em casa. Vamos lá ver. Isto é uma coisa um bocado estúpida de se dizer, mas, por exemplo, a experiência do IMAX é boa porque aquilo estás tão rodeado de som Sim. e luz e cor que
consegues aliar um bocado da sala de cinema propriamente dita. Mas eu sou uma grande snob no cinema. Pá, e depois de começar a ir a visionamentos de imprensa, começou-me a incomodar profundamente a presença de pessoas na sala. Pessoas que chegam tarde, pessoas que falam alto. Durante o visionamento? Não. Ou seja, os visionamentos eram um luxo. Portanto, nem sempre. Já não vou a visionamentos há muito tempo, já não sei. Cara de quem discorda. É verdade. Está a ver. Houve aqui um eye rollingzinho desconfiado. Há pessoas que atendem o telefone, há pessoas que estão a mexer no telemóvel com aquilo com a luz no intensamente. máximo. Pois. Não sei se eu acho que mesmo assim não apanhei essa selvageria no meu tempo. Na semana passada fui ver o Inside Out. A versão original, não tinha o teu irmão, desculpa. E estavam tipo à frente. Quero muito ver. Com o telemóvel. Estavam dois, aliás, as duas pessoas estavam à nossa frente, à direita e à esquerda, estavam a mexer no telemóvel. E um deles disse: olha, deixa lá estar, liga o telemóvel. Foi muito chato. Claro que sim, isso é Chatei ridículo. muito. E num visionamento de imprensa ainda é mais absurdo. Se eu estivesse a tirar notas no telemóvel, também é estúpido. Não façam isso. Se alguém vai precisar de usar o telemóvel, vai para a fila de trás. Sim. Pronto. Eu tornei-me intolerante a isso, não nos visionamentos, porque os visionamentos eram relativamente tranquilos, mas depois no mundo cá fora. Mesmo em festival, há um festival que eu adoro, que é o Motel X. E adoro, tenho mesmo muito amor por aquele festival. Aquilo tornou-se um bocado o tipo de público que vai lá. No início não era assim, mas depois aquilo, como todos os festivais de cinema por cá, tornou-se um bocado um evento social. Sim. E as pessoas começaram a encarar aquelas idas a ver filmes de terror como se fosse assim uma joyride. Vamos lá ver. Pessoas que quando têm medo, pessoas que não gostam de filmes de terror, quando têm medo, riem-se. Sim. ou medo, ou incómodo. Portanto, eu já vi filmes bastante bons. Estou-me a lembrar de um coreano qualquer, que agora não sei dizer o nome, já foi há alguns anos. E que havia uma cena de violação e as pessoas estavam-se a rir. Que é aquela coisa tipo incómodo. E depois pensam assim: ok, terror. Eles relacionam de alguma forma com o humor, porque houve muito terror de paródia nos últimos tempos. E aquilo perdeu um bocado de crédito nessa altura, começou-se a javardar um bocado. Mas normalmente as melhores coisas são aquelas que levam as duas coisas a sério. Quando são junções, que levam a parte de terror a sério e a parte cómica a sério. Exatamente, claro, sim. Normalmente o que acontecia era que essas paródias, no fundo, estavam a servir precisamente a estas pessoas que não conseguem ter medo. Então estavam a usar o humor para... Eu pensava que ias dizer aquele fenómeno, não é fenómeno, mas aquela onda de ver filmes de culto e de terror com, tipo, toda a gente... não é com toda a gente, mas de tornar a coisa uma experiência mesmo social. Tipo... Sim. Eu ia chegar aí, de todos para todos. Ou seja, tu estás a fazer tipo... Não, ou tipo... é isso, mas tipo aquela coisa tipo Rocky Horror Picture Show, tipo, as pessoas vão mascaradas. Sim. Isso é um bocadinho melhor do que isso, estás a dizer? Não, mas isso é diferente. Mas aí há respeito, em princípio. Sim. Aqui há bué de douchebags num Motel X, tipo, a rirem-se e a achar, tipo, estou a dominar isto completamente. E, tipo, não sei explicar. Há muita falta de respeito pelo género, é verdade. Às vezes o género também não se respeita a si próprio. De facto, os filmes de terror, quando são bons filmes, ponto final. Tipo, sabe? Agora há pouco tempo o Babadook é um ótimo filme, não é só um ótimo filme de terror. Eu vejo muitos filmes de terror de merda porque quero ver. Porque quero ver... Porque quero passar pela experiência só para ver se há algum momento em que... É um bocado aquela experiência de alpinista. Quero sempre chegar mais alto, mas depois realmente os filmes... a maior parte é tão má e tão fechada dentro do género e tão... Quais são os piores filmes que tens ali de terror? Ou os piores que viste nos últimos tempos? Ali certamente está bastante mau, mas por alguma razão me divertiu, que era A Casa de Cera. Que era o remake com a Paris Hilton? Com a Paris Hilton, sim. Aquilo divertiu-me de alguma forma estranha. Tem ali alguns maus também, ou alguns menos bons. Mas com alguma coisa boa, tipo o Jeepers Creepers, não é assim um filme incrível, mas é um filme engraçado. Caso ultimamente não tenho... vi a Centopeia Humana 3. Foi o último que eu vi. Esse é o novo? Sim, o novo. Eu nunca vi nenhum. Eu não sou fã de terror.
Gosto de algumas coisas, tipo, não sou fã nem conhecedor, mas gosto de algumas coisas. Gosto do Motel X. A Centopeia Humana é uma experiência muito engraçada. Eu li críticas ao terceiro e sei o que é e... Não vale a e achei pena. que não vale a pena. Não vale muito a pena, efetivamente. Ele atrola as pessoas. Sim. Mas em relação ao primeiro. Estavas a dizer que havia muitos douchebags a ir ao Motel X, ele parece um grande Parece um ganda douchebag mesmo. Ele quando aparece o seu cameo no filme, ele parece ser insuportável. Pois. Continua, desculpa. E o overacting. Mas desde o primeiro. O primeiro é mesmo uma experiência engraçada. E eu até estive a escrever sobre isso há pouco tempo para o I. Que melhor ainda do que ver o filme é depois contá-lo às pessoas. Porque as pessoas não querem ver. Eu conheço muita gente que se recusa a ver. A minha própria mãe, eu contei-lhe a história à minha mãe. Eu estou à tua frente, eu recuso uma filme, não quero ver. Sei o que é. Então é que, não tenho qualquer vontade de ver. Quando mete cocó, as pessoas, pronto, ficam muito impressionadas. E eu divirto-me bastante a contar às pessoas a história. Conta-me a minha história. Mas eu só sei a teoria, o que é. Tipo, não sei a história, sei que eles querem fazer uma centopeia. Um cientista louco quer fazer uma centopeia humana unida pelo mesmo sistema digestivo, um intestino, basicamente. E como é que isso se consegue? Consegue-se unindo a boca de um ao ânus do outro. Faz sentido. E depois passa por lá um intestino pelo meio. E essas pessoas são voluntárias? Ou... Não são voluntários, como deve estar. Nunca se sabe, mas não. São umas turistas americanas tontas. Pronto, no caso do primeiro, que é de facto o mais interessante, são duas turistas americanas, sim. São boas presas, acho. Quando tens europeus a fazer. Por acaso, no caso do Hostel, ele é americano, mas estão passa-se na Europa, de facto. E são duas turistas americanas e um japonês. É muito importante o facto de ele ser japonês. São 3 pessoas só no primeiro. É muito importante ele ser japonês, porquê? Se quiserem ver o filme, parem a entrevista neste momento, porque vou spoiler um bocado. Que é, as pessoas estão unidas, há uma que é relativamente mais protagonista, ou pelo menos que tu depositas mais esperança para se acabar com aquele suplício, porque ela é assim mais aguerrida e parece que consegue fugir àquilo e não sei o quê, mas não, acabam todos com a boca e as bocas cozidas aos rabos e os rabos cozidos às bocas. Portanto, o da frente é o japonês come uma comida com muito mau aspecto, mas é comida. A rapariga, que era a principal, fica no meio, come os dejetos do japonês. E a terceira come os dejetos dos dejetos do japonês. A terceira, obviamente, fica subnutrida, morre. O japonês, que é japonês e, portanto, tem uma noção de honra muito feroz, come tarakiri. E a do meio? Batatinhas. Fica viva. Acaba o filme. Depois o que acontece no segundo? No segundo, esta é a parte que ainda era engraçada de toda a saga, que é um maluco vê o primeiro. Sim. E decide fazer aquilo pelos seus próprios meios. Não, mas ela desaparece. Aquela história acabou. O filme acaba assim. Ela ficou lá, olha, ficou. E o que é que tu retiras desse filme? Epá, nada. Okay. E dá-me imenso prazer. Retiro esta boa história para contar aos amigos. E de resto não retiro mais nada. Acho que é ótimo, quem me dera a mim ter uma ideia destas. Só porque sim, não sei mesmo defender isto. O gajo acordou, um holandês qualquer, acordou, teve esta ideia, fez um desenho e decidiu, vou fazer este filme. E conseguiu, deram-lhe dinheiro. O gajo fez este filme, o filme foi falado em todo lado. Deve estar, sim, obviamente que sim. Há pessoas com tatuagens da centopeia humana. Tipo, sim. Já vi na net. Não, mas já pensei sobre isso. Um tramp stamp com 3 pessoas unidas para um intestino. Acho que era sexy. De alguma forma, assim. Mas, pá, eu acho que no terror também me diverte. Por exemplo, tenho um grande fetiche pelo Final Destination. Que já vai para aí no 6º ou no 7º. Viste todos? Vi todos. Porquê? Porque tenho muita inveja daquelas pessoas que se juntam a uma mesa, certamente com bom álcool ou boas drogas, e começam a imaginar só aquelas mortes rebuscadíssimas. Para quem não sabe, é uma saga em que a premissa é um pouco pessoas que escapam à morte, por exemplo, num acidente, depois são perseguidas pela morte, sendo que a morte é uma entidade abstrata durante o filme todo. Portanto, nós estamos sempre à espera que elas morram de alguma forma, e elas de repente expõem-se aos mais rebuscados riscos
E tipo, é agora que vai morrer. Não, afinal não. Afinal vai cair uma torradeira dentro da banheira. Afinal não. Pá, e aquele costurar de situações rebuscadíssimas de perigo que resultam ou não em morte. Pá, acho que deve ser tão divertido que paguem-me para fazer isso. Tu já disseste que és ser paga para fazer um filme de porno e agora um filme de terror. Faço só coisas inócuas e pouco relevantes para a humanidade. Não estava a julgar. Não, eu julguei-me a mim mesma agora. Okay. Não, mas esses Final Destination todos que pensaste é tipo Fast and the Furious, em que tipo, Sim. o quinto e o sexto são tipo os melhores. Que nunca vi. Fast and Não, the mas Furious. estou a perguntar se não. fica melhor. Não, pior. Começas a relaxar. Eu acho que a ideia Ok. é, tu começas a ver aquilo, eu primeiro ainda achei, isto até é giro. E depois começas a relaxar e começas a ter um entendimento dos filmes de outra forma e já não me esperas tipo nada. E se calhar isso faz desfrutar mais, mas não creio que sejam melhores, não. Não. O quinto Fast and the Furious é o melhor. É o melhor? Pronto. Quando meteu o The Rock. Neste caso, eu e o Iabi apostar para o segundo. Okay. Segundo, terceiro. Ficou por ali. E outros filmes deste terror? São todos conhecidos, estes filmes que tu estás a dizer, quase todos. Assim, epá, vi há pouco tempo. Pensava que era aquelas coisas mais incompetentes, mais obscuras. Há coisas tipo, vi há pouco tempo que chamava-se Grotesque. Terror japonês. O terror japonês, eu fui muito fã de terror japonês, mas depois aquilo teve alguns problemas quando se tornou popular, porque começou um bocado a imitar-se a si próprio. Mas este Grotesque era só um gajo rapta um casal e depois tortura-os. E tipo, eles estão lá assim pendurados nos paus e o filme é todo isto. Mas há coisas do estilo... Isso parece-me a meia coisa menos interessante do mundo. Epá, sim. Mas aquele era mau, era mesmo muito mau. Mas aquele esticava a corda do impressionante. Se for tipo gore, meio a brincar. Pronto. Eu gosto disso. Há bom agora a brincar. Não é? Que há. Sei lá. Que se leva a sério, mas é tão grotesco, tão absurdo, Sim. vai tão longe que é mais fácil ver. Sim. É mais fácil ter estômago para ver isso do que o terror. Sim, eu acho que o gore acaba por suscitar isso. Ficamos um bocado imunes às tantas quando é assim excessivo. Por isso é que este grotesco eu às tantas eu lembro de estar a ver e estar a adormecer. A ver aquilo. E a ver coisas tipo, sei lá, testículos a saltar e coisas assim potencialmente dolorosas e impressionantes e eu assim a cabecear, tipo, e a pessoa que estava a ver comigo, como é que é possível? E eu a cabecear, fico imune. Mas eu por acaso tenho gosto pelo terror, mas procuro mesmo, estou sempre à procura de coisas boas mesmo. E o que é que encontraste bom agora? Pá, bom, falei do Babadook, que é mesmo um filme muito bom. Mas contam-se. Eu tentei ver esse filme ao Matosis e estava esgotado. Pois, esgotou. Também tentei, estava a bater com eles na porta. Eu fui ver ao Colombo, porque ficou pá, em duas salas às tantas, sim. Foi uma pena. Mas tenho sempre. Pá, acho que os filmes de terror mesmo muito bons. Pá, e claro que adoro o Evil Dead, que já vai ali roçar a comédia também. Mas gosto muito de clássicos, gosto muito de Last House on the Left, gosto muito de Rosemary's Baby, gosto muito de Exorcista. Isso é mesmo terror muito bom, ou O Príncipe das Trevas, que é terror a sério, que mete medo, muito mais do que susto e muito mais do que nojo. E pá, vi um agora há pouco tempo muito giro, vi agora há dias, chama-se Spring, é uma história de amor de um tipo que se apaixona por uma rapariga que basicamente é uma semideusa romana. É difícil agir uma relação assim. O filme é mesmo muito bonito. Eles dizem que era uma mistura de Richard Linklater meets Clive Barker. E é mesmo isto. Pode-se dizer que é um filme romântico muito mais do que de terror. Pá, tens umas transformações. Tipo, mesmo o que é andar com uma semideusa. Ela transforma-se ao longo do filme em 20 criaturas mitológicas diferentes e cada uma mais esquisita do que a outra. E é muito giro, porque lembra-me também outro muito bom que é o Let the Right One In. Mas o original mesmo, o sueco. Eu não vi o remake. Pois, o remake, acho que nem sei se vi, eu passei por lá os olhos, mas não vale a pena. Pronto, o original é mesmo muito bom. Mas o gajo não é mau, o gajo fez o remake. Sim, mas acho que não me lembro do nome. Reeves? É o do Cloverfield e depois do Planeta dos Macacos, acho eu. Reeves, não sei se é Matt. Deve ser. O Cloverfield também é um filme muito divertido. Não vi o Cloverfield.
Não, mas esse é muito fixe. Eu comprei em Blu-ray. Eu tenho tipo 10 filmes em Blu-ray. Um deles é o Let the Right One In. É muito bom, mesmo. E é muito bom quando Lá o está, sobrenatural vem está... uma música do Morrissey. Lá está. Quando o sobrenatural está ao serviço de uma história humana. Sim, vá. sim. Gosto muito disso, de encaixar é assim fixe. com a naturalidade. Por acaso eu comprei em Blu-ray e não vi em Blu-ray. Acho que pus uma outra vez a dar e não acabei de ver, mas vi no cinema quando passou. Muito chido. Pois é. Então, esse Spring ser uma história de amor entre um homem e uma deusa grega. Lembro-me o Hancock. Aquele filme com o Will Smith em que ele é um super-herói. Depois há qualquer Não vi, coisa lembro-me disso. Dar no de cinema, alguém não, ou outra, tipo também uma deusa grega. Alguém que está para lá, já não lembro quem é a atriz. não me lembro. Este filme não é bom, mas tem coisas boas. Acaba por ser manhoso. Mas foi escrito pelo Vince Gilligan, o criador de Breaking Bad. Yeah. Mas Grande série. altamente mudado. Uhum. Grande série. Okay. E coisas que não sejam terror. Epá, meu Deus, isso... Teu Deus. Tudo o resto. Tudo o resto. Vi um filme muito bom. Eu gosto dele. Ele não é incrível, mas o Noah Baumbach é um bom... Sim. É um bom... Viste o Oliver Young? Sim. Então, É um vi bom na semana realizador passada, geracional. Gostei bastante. Revi-me bastante. Sou uma pessoa... Sentiste como o Ben Stiller? Senti-me muito Ben Stiller e Naomi Watts, sobretudo no início do filme. Porque, apesar de não ter a idade deles, mas já me sinto... Eu sinto-me sempre um bocado mais velha do que sou. Okay. E eles têm, pai, mais 10 anos do que eu. Ou mais 8, pai. Mas era muito parecido. Achei muita piada aquela coisa do o casal que não tem filhos e os amigos que têm... A relação que têm com os amigos Sim. que têm filhos. E eu tenho... O meu grupo de amigos são todos mais novos do que eu. E portanto eu comecei a pensar se eu não estaria aqui em algum tipo de negação, como eles também estão no filme. E achei o filme fixe. E pensaste em tornar-te amiga do Ed Rock dos Beastie Boys? Sim. Ele e o Charles Grodin, que faz de pai dela, foram as minhas partes preferidas do filme. Ele é bué da fixe. Ele já não fazia filmes há muito tempo. Eu nunca vi nenhum dos filmes em que ele aparecia. Há um filme qualquer de vampiros dos anos 80 em que ele aparece, o Ed Rock, que eu já não sei o que é. Eu acho que é de vampiros, ou é de jovens delinquentes, ou uma coisa assim do género. Ou jovens delinquentes vampiros. Pode ser, é todos. Não sei o quê. Mas ele é fixe no filme. Ele tem genuína piada no filme. Estava a pensar que filme seria esse, porque não é completamente estranho, mas não me estou a lembrar. Eu sei que esse filme tem também o Kevin Corrigan. Kevin Corrigan não aparece é no o... Goodfellas, no Departed, no Superbad, no Pineapple Express, Big Fan. Sabes de certeza quem é o Kevin Corrigan? Conhece a cara dele, de certeza absoluta. É daquelas pessoas que as pessoas conhecem a cara dele nunca sabem o nome dele. Sim. Eu decorei o nome dele tipo há 2 anos. não vou dizer que sou grande fã dele tipo, desde sempre. Não, gosto dele desde sempre. Mas é gostavas dele, gostavas daquele tipo. Até descobri Um gajo qualquer. a cara dele. Ele tem tipo um programa de entrevistas. Não é um programa, ele faz tipo um talk show ao vivo com entrevistas. E ele às vezes põe no YouTube, às vezes põe no SoundCloud. Okay. Tipo, são sempre episódios diferentes. Eu não sei qual é o critério para ele fazer isso. Mas num deles ele tinha a Kathleen Hanna. A Kathleen Hanna do Bikini Kill, a Tigre, etc. Que ela é casada com o Ed Rock. E então eles estavam a falar de como... Já era a contar a história sempre conta. Foi o Village Voice que a entrevistou e tipo, só queria falar do marido dela. Ela é tipo os maiores ícones feministas do rock dos últimos 20 anos ou 30 anos. E só queria falar do marido dela. Deve ter... Mas mesmo assim eles falaram disso só porque o Kevin Corrigan aparece nesse filme que eles fizeram juntos e tal. Há muitos anos. Já não me lembro do nome. Mas, tenho que procurar isso eventualmente. Ele é fixe, ele devia fazer mais. Agora acho que o sim. Beastie Boys já não existe, não é? Pois agora dedicava-se a uma carreira Era no assim. cinema. Acho que sim. O outro, o Mike D, também é casado com a Tamara Davis, que realizou o primeiro do Adam Sandler, o Billy Madison, o Half-Baked do Dave Chappelle, o Crossroads da Britney Spears. Crossroads da Britney Spears. Todos esses filmes. Já não sei o que é que ela realizou mais. Acho que ela realizou o CB4, que é um filme incrível do Chris Rock, que é um mockumentary, Ok. 1993, 94.
que é basicamente a história dos NWA em mockumentary. Mas os próprios NWA aparecem. É tipo a gozar com os NWA, mas eles Sim, aparecem sim, no sim, filme. sim. E que é o filme do Oriente. Mas é mais para quem gosta ou percebe de rap. Está a gozar com os estereótipos todos. Sim. Aquela onda. E é muito fixe. Acho que é dos primeiros filmes em que o Chris Rock é protagonista. Não sei. Pronto, Tem que explorar isso. Estavas a falar de sentiste como o Ben Stiller e não o Watts. Ah, sim, pois, E sim. que sentes que os teus amigos são como. Para quem não sabe, o filme é sobre um casal de 40 e picos. 40 e picos de Brooklyn. Ele é documentarista e ela é produtora de Sim. documentários. Que conhecem um casal miúdos, Sim, de 25 anos, sim. interpretados por Pai, pessoas Adam que já têm, Driver, gosto tanto dele. que têm tipo 34 ou 35 Pá, anos sim. na vida real. Mas está-se bem, passa bem. Ele tem um ar tão novo. Adam Driver e a Amanda Seyfried. E pronto. E eles são basicamente uma crise de meia-idade porque são um casal sem E filhos. eles são muito mais fixes e muito mais livres do que Sim, eles. e eles basicamente vão à procura da sua juventude perdida junto desse casal. E pronto, e depois há uma série de peripécias. Vão ver, é giro o filme. E por acaso fez-me mesmo pensar muito. E até vou falar disso no meu programa. Porque é muito uma coisa. Pá, deste tempo, não é? Tipo, as pessoas têm filhos cada vez mais tarde e depois parece que. Ok, podem decidir não ter, mas depois ficam menos balizadas de alguma forma e começam a olhar para as outras, tipo, mas espera aí, eu penso assim, epá, eu este ano dei por mim a pensar, isto tem 36 anos e quando é que começa a ser estranho eu ir a festivais? Nunca, na verdade, mas É sempre estranho. mas há pessoas... Também podes pensar que é sempre estranho tudo. É sempre estranho, tipo, a vida, isto existir é tudo estranho. É estranho eu viver, é estranho eu ter esta idade e viver numas águas furtadas com uma roommate. Eu pensava que a minha vida seria diferente aos 36, que foi a idade com que a minha mãe me teve. E nós estamos numa geração em que começamos a pensar, tipo, onde é que estavam os nossos pais nesta altura e onde é que nós estamos? Nossa, E eu não sou da tua idade. tu não és da minha idade, mas és da minha geração, caramba. Eu não podia ser tua mãe, Rodrigo. Calma contigo. Mas tenho amigas minhas amigas de liceu, nunca mais me vou esquecer disto. Tipo, encontrei uma amiga de liceu que não via há imenso tempo e era verão e eu ia para um festival qualquer e ela disse, mas que ainda andas nisso? E eu, mas espera, mas há um prazo? Não. Mas até quando é que eu posso andar de calções? Já comecei a pensar nisso. Sempre. Já viste o que nos inculcam? Mas porquê é que não pode andar de calções? A minha conclusão é que sim, que posso andar para sempre, mas há momentos em que vacilo. Mas porquê? Porque achas que estás muito velha, é isso? É pá, sim, tipo... Vê lá tu. Mas é que eu sempre fui velha. E então? E sempre fui velha e sempre fui uma adolescente ao mesmo tempo. É muito diferente. Não, o velha não é mau. Só é mau quando fisicamente tiver em sofrimento. E não poder ir a festivais porque não posso estar em pé. Mas de resto não é necessariamente mau. Mas como tenho um bocado alma velha, sou pessimista e neurótica, não sei o quê, e depois tenho um lado de... Você pode ser uma criança e ser pessimista. Já era. Então. Sempre fui. Não necessariamente há uma velha. Mas depois quando o corpo começa a crescer e tu começas a pensar, espera aí. Pois, está bem. Porquê estás a associar o pessimismo a velhice? Não, lá está. Tudo isto são noções que na verdade não habitam em mim, habitam à minha volta. Okay. E é impossível ignorá-las, porque as pessoas beca andam à tua volta a dizer tipo, então, com essa idade ainda fica assim tipo, mas qual idade? Não sei, de facto é uma coisa que me tem batido nos últimos tempos. E que o filme fala bastante bem disso. Mas também o filme depois passa uma ideia muito boa de apaziguamento. É um filme bastante positivo. E eu acho que acaba por me apaziguar. E este ano vou aos festivais todos. Já foste à primavera? Já fui à primavera, foi só o início. Okay. Já tenho casa... Já tenho hotel marcado para milhões de festa. Casa alugada para paredes de cor. Sabes que isso é muito bom para as pessoas que são tuas fãs e vão ouvir isto e te querem stalkar? Mas meu Deus, tenho que ir para Barcelos para me stalkar. E depois eu estava de biquíni na piscina. Pois é. Não tenho stalkers perigosos. Mas tens stalker? Não tenho stalkers. Outro dia apanhei um susto porque houve um tipo que meteu na página do Esquadrão do Amor
basicamente o nome do largo onde eu vivo. Mas eu fiquei a pensar, e a mensagem dele era um comentário. Mas foi má onda ou foi tipo, eu vejo-te aqui muitas vezes? Não, foi é que ele misturou no mesmo comentário chuva dourada e o nome do meu largo. E Ok. eu olhei para aquilo, entrei em pânico imediatamente e fiz uma denúncia. Claro que o Facebook viu aquilo e É whatever. sempre isso. Pronto. E eu depois li aquilo melhor e percebi que, certamente foi um tipo que me viu ali numa esplanada e que usou, porque o que ele queria perguntar era qual era a minha opinião sobre chuva dourada. E então disse assim, então olha, se encontrasse um desconhecido no largo X que olhasse para si e trocassem um olhar fulminante e depois fossem para a sua casa. Espera, tu acabaste de dizer confirmar essa pessoa que moravas nesse sítio. Não, eu não disse. Pois foi. Pois foi. Não! Estou de passagem. Não interessa. Também ele não me vem cá bater à porta, caramba. Ele na verdade, estava-me a fazer uma pergunta, só que exprimiu-se de uma forma um bocado atrevida. E pronto, depois eu li e reli aquilo assim umas tantas vezes e quando até. apresentas programas baseados sobre a sexualidade humana, se calhar convidas um bocado isso. Absolutamente. Não estou a dizer que convidas, estou a dizer que na cabeça das Na cabeça pessoas. das pessoas, absolutamente, sim. Eu já ouvi alguns, obviamente que não convido, não é? Sim, Mas. não. Agora me parecia que era aquela. Estás a coisa pedi-las. Sim, essa coisa Não. nojenta. Que eu estava a dizer isso. Não, mas eu percebi. Mas é verdade que na cabeça das pessoas há assim, um certo atrevimento porque acham que pronto, deve ser uma grande maluca. Pronto. Não é verdade. Ele estava a perguntar qual era a tua opinião sobre esse ato. Sim. Depois chegar a casa e depois ele pedir para urinar para cima de si. E eu primeiro achei que aquilo era uma proposta, fiz denúncia e depois pensei, se calhar está a pedir a minha opinião. Seja como for, não a vou dar. Portanto, apaguei o comentário só. Mas sim, mas não houve assim nunca muito mais do que isso. Houve um rapaz que no Caixo de Sodré, onde tudo acontece, muita conversa comigo e disse-me assim, Ana Marco e tal. Primeiro assim de uma forma muito ingênua e depois disse, por acaso acho mais piada ao teu irmão, mas gosto mais das tuas mamas. E eu, pronto, aí está. E fui-me embora. E depois pensei, podia-lhe ter dito tanta coisa, mas não valia a pena. Claro que não vale a pena, não. Claro que não. Não valia a pena mesmo. Em defesa dele, ele se calhar faz isso a todas as mulheres. Sim. Era o Caixo de Sodré, toda a gente faz Não. tudo, toda a gente diz tudo o que dá à cabeça. Ele acha que Sim. é fixe ter isso a todas as todas, mulheres. sim, independentemente de apresentarem um programa de quem que se fala de sexo, sim, absolutamente. Sim. Para dizer isso tem de ser isso na cabeça dele, tem de ser Sim. que todas as mulheres são um alvo Sim, gado, para isso. ganadaria. Não, mas stalking é um problema sério, eu estava só a brincar. É verdade, mas nunca me aconteceu, não. Medo. O meu irmão já teve alguns, não é bem stalkers, mas aqueles haters mais empenhados. Ainda agora, há bocadinho, estava a trocar umas mensagens com ele e ele estava-se a lembrar de uma história dessas e é assustador. Eu acho que também não dou muita margem para isso porque eu cultivo zero, se reparares, autopromoção, que é o meu Facebook, faço pouquíssimos posts e só aceito pessoas que conheço. Não tenho nenhuma página de likes, tenho a página do programa, mas pronto, é a página do programa, é para promover o programa. Até aí sou muito má a promover o meu trabalho, mas pronto. Portanto, também não me exponho muito a esse tipo de situação. Não. Se me vierem falar na rua, sou cordata, mas não cultivo de todo. Nem gosto de pensar em fãs e coisas. Não existe na minha cabeça. Achas que as pessoas que vêm ao teu programa são todas para o Cláudio Ramos? Não, há muitos haters de Cláudio Ramos que vêm ao programa. Recebo algumas mensagens a queixarem-se de coisas que ele diz lá, sim. Aliás, até é o que provoca mais celeuma. Sim. De resto é tudo bastante... São José Correia também provocava alguma celeuma. Ela agora saiu do programa para fazer uma novela, mas provocava alguma. O Carlão e eu somos bastante consensuais. Aliás, concordamos muito um com o outro também. Aliás, eu sei que vocês falaram de mim. Sim, falamos de ti. Concordamos tanto um com o outro, não temos carta aos dois. Caramba. Ia falar sobre isso, és mais uma pessoa que eu tenho aqui
Que eu tenho aqui. Não. Ao encontro de quem eu vou, Sim, que não sim. tem carta de condução. Fui renovar a licença de aprendizagem agora. Sério? É verdade. Eu tive licença de aprendizagem depois que eu decor. Eu fiz Pois, todas as também aulas de eu. código Fizeste todas. e não fui a nenhuma de condução. Oh, meu Deus. Depois que eu decor. Eu fiz a parte má toda. Eu cheguei a fazer isso, a primeira vez que tentei. A parte má fiz toda. Fiz as 30 horas ou 40 horas. Eu fiz para aí ou o quê. 20, depois comecei a trabalhar no Blitz e larguei tudo. Depois desisti. E agora deixei caducar outra vez, mas só tinha feito meia dúzia. E Espera, pronto, paguei para renovar. E o Blitz não era motivação suficiente? Tu vinhas de Benfica para Passo de Arcos? Sim, Todos os dias? sim. Ok. Podia ter sido motivação, só que os horários eram tão loucos e aquilo era tão longe. Eu perdia para aí 1h30 a chegar lá e 1h30 para voltar quando não tinha boleia. E pá, às vezes saía muito tarde de lá e às tantas, pá, a escola, ainda por cima não tinha horário pós-laboral, o ACP na altura, não sei se agora tem. E, pá, eu sou muito caótica, não sei organizar o meu tempo, só trabalho bem sob pressão e essas coisas todas e não consegui, pronto, não consegui. Tirei logo dali a minha ideia, os meus pais enterraram dinheiro ali loucamente. Agora esta comprei com um voucher. Fui eu que gastei dinheiro, foi com um voucher, já deixei caducar, já paguei a renovação, mas não foi muito caro, vá lá. E, pá, mas eu estou convencida de que ainda vou fazer. Mas isto é mais uma batalha pessoal agora do que outra coisa qualquer. O teu irmão também tirou aos 40 Aos anos? 40. Eu achava sempre que ia tirar antes dele. Vocês tirou? Olha, o meu pai nunca tirou carta. O teu pai tinha um grande nome. O meu pai tinha um grande nome, Dagoberto. Era um grande nome. É verdade. Sim. É verdade. Estava só a lembrar Melhor agora, nome, melhor nome de tentar sempre. inserir isto na conversa, que acho que é um nome muito É bom. verdade, é um grande nome, Dagoberto. E o Dagoberto nunca teve carta. E ele era um bocado orgulhoso. Isto é a minha leitura agora já Ok. adulta, que é, ele era um pouco orgulhoso das suas incapacidades. Que se calhar que para ele se calhar não eram incapacidades porque ele não, se calhar não se julgava muito a si próprio. Eu tenho um bocado, aliás, já reparaste nisso, eu tenho um bocado o dedo sempre apontado a mim mesma. E o meu pai não tinha isso, ou se tinha, disfarçava muito bem e disfarçava assim, tipo, para quê? Cozinhar, conduzir, nada, não fazia nada. E pá, então não sei. A minha mãe sempre conduziu bem, gosta de conduzir, portanto ela incentivou-me sempre. Depois eu e o meu irmão tivemos sempre uma relação um bocado estranha com o nosso corpo. Somos muito trapalhões os dois, somos muito descoordenados. O meu irmão ainda andou na natação. Epá, eu mal sei nadar, tenho medo do mar. Não sei andar de bicicleta, ele também não. E acho que isso também nos tolhou um bocado, ficámos um bocado complexados com isso. Não que conduzir tenha alguma coisa a ver com estas coisas, que acho que de facto não tem. Toda a gente vem dizer, mas não sei quem é quase deficiente, ou pá, não sei. Coisas que me dizem assim, tipo, super escabrosas, para eu ficar a sentir-me melhor comigo própria. Eu, tipo, pá, mas calma, isto é um problema só meu, não é um problema da humanidade. Pá, é um complexo que eu tenho que vencer. Basicamente, não sei onde é que isto veio, mas acho que tem a ver com isso, sim. Tem a ver com uma falta de autoconfiança física. E depois de pensar que não me consigo focar. Não é não conseguir focar, até o oposto, é não conseguir automatizar atos muito facilmente. Há uma engrenagem aqui sempre na cabeça, truca. Se fosse assim, não pioraria à medida que a idade vai avançando? Sim, e eu julgo que piora, sim, absolutamente. Eu acho que se eu agora for aprender a andar de bicicleta, sobretudo, vou estar tão self-conscious que é quase impossível, é uma ideia quase impossível para mim. Tipo, eu tenho medo de descer escadas. É este ponto, que eu sou uma pessoa estranha. Olha, tu moras numas águas furtadas Eu moro numas águas furtadas, escadas para descer, é o que não falta. e Sempre- ainda tens de subir outras escadas. Ainda tenho dentro da minha casa tenho umas escaditas e são umas escadas muito tortas e eu sempre que as desço numa tal tensão que as minhas rótulas estalam todas. Portanto, eu deixo assim, pá, eu sou uma pessoa estranha a andar, eu sou uma pessoa estranha a correr. Portanto, tenho assim uma relação estranha com o meu corpo que eu acho que a condução me pode de alguma forma ajudar a desbloquear enquanto conquista pessoal. Também gostava muito de poder, sei lá, levar a minha mãe, em vez de estar a ser ela a conduzir, de poder levá-la, pronto, ela está a envelhecer. Obviamente que vou ter que ser eu um dia a ajudá-la em vez de ser ela a ajudar-me a mim a ir às compras, estás a perceber? Tipo, chega-se a este ponto. Mãe, preciso ir ao Pingo Doce. Lá vai a minha mãe, deixa-me aqui à porta de casa.
E pronto, isto me desse uma grande humilhação. Faz parte do cenário de eu ser demasiado filha para ser mãe. Pronto. Mas não pedes dicas ao teu irmão, tipo, para ele te encorajar, dizer, não, é fácil. Ele naturalmente foi-me dizendo isso. Tipo, não chatei, eu consigo. E de facto eu achava que ele nunca ia conseguir, porque ele, além de tudo isto que eu estou aqui a dizer, ele também é muito mais distraído do que eu. Eu, por exemplo, sou uma copilota relativamente atenta. Tipo, estou muitas vezes a olhar pelo espelho retrovisor, ou pá, conheço bem os sinais, estou atenta aos carros que vêm, tipo, cuidado, digo assim coisas tipo, não sou muito estressada, mas estou atenta, estou a observar. E o meu irmão é muito distraído e ele conseguiu. Ele teve a motivação de ter o filho e pá, e percebo que isso, sendo que o Carlão já tem 2 e não vai lá, mas pronto. Mas ele dizia que pá, ia ter de tratar disso algum dia. Pois, uma pessoa sente-se sempre de alma. E também porque a sociedade existe isso de uma forma um pouco doentia. Quando eu digo que não tenho carta, as pessoas acham que pelo facto de eu ser, pá, de eu ter um ar extrovertido e desenrascado, que é só um ar, que tipo, ficam assim com ar tipo, tu não tens carta, assim com ar quase a vomitarem-me em cima. E eu às tantas começo a achar tipo, pois é, devia ter, fogo. Fico-me assim a flagelar por isso. Não é só isso, as cidades também não são feitas para pessoas que andam a pé e de autocarro. Verdade, mesmo assim, epá, Notícia. melhorzinho. Daqui a 20 anos isto era tudo muito pior. De ir de Telheiras até ao Alvaláxia, no dia. Sim. De Telheiras até ao Alvaláxia. Pelo menos não há sítio para andar. Pois, preciso pois andar no meio da é. estrada. Pois é, pois é, pois é. Sim, Isto é ridículo. pois é. É verdade. Era só ter um caminhozinho para as pessoas Pois é. andarem. Pois é. Não, caminhos há de vez em quando. Mas também não há grandes ridículo. soluções interessantes de estacionamento para andares de carro, portanto. Sim, mas não, mas eu estou a dizer, tipo. Não, a cidade não está preparada para nada, basicamente. Ok, pronto, sim. Está preparada para ficarmos em casa muito Ok. sossegadinhos. Isso volta sempre a isso. Estás a dizer isso desde o início da conversa. Não, eu, Ficas eu, passar o tempo todo em casa. mas é que eu gosto muito de estar em casa, mas eu gosto muito de sair também. Mas demora muito tempo a arrancar, tipo a decidir sair de casa, porque agora nos últimos tempos tenho trabalhado sempre mais em modo ermita. E Isso é difícil de descer as escadas. não é? isso é difícil de descer as escadas, dá-me uma grande preguiça. Às vezes quero ir comprar tabaco ou qualquer coisa e não vou porque peço à minha roommate: olha, estás a chegar, podes passar aí e comprar água, se faz favor. Chegar a este ponto. Mas é pá, eu sou uma pessoa preguiçosa, mas depois gosto muito de fazer coisas e de ir a sítios, desde que, pronto, menos para trabalhar. Eu gostava muito que me patrocinassem a vida e eu só fazia o que me apetecesse. Mas assim, pá, imagina, a minha mãe está sempre a dizer: nunca sais de casa, mas para sair à noite, lá estás tu. E é um pouco isso que acontece. Ainda por cima, esta casa é tão agradávelzinha que eu fico aqui nesta cozinha a ver o rio, os barquitos. E no verão apetece-me mais sair, mas sim, eu estou na boa sozinha em casa, na boa mesmo. Que era o que tu estavas antes de eu Que é o que eu chegar. estava a fazer. Eu vim aqui perturbar-te. Perturbar-me e não estava a fazer nada. Estava assim a olhar para o Facebook, acho eu. Sim, passar para a frente. Fantástico. Estava a pensar em destinos também de férias interessantes aqui em Portugal. Além dos festivais? Tipo, sim, depois já também tenho mais férias do que os festivais. Passar uns diazitos. Tu antes ias aos festivais ainda safavas isso como trabalho. Pois é verdade. Agora já não. Agora já não. Já não dá. Agora já não dá. Não Agora, não, agora O Esquadrão do Humor não pode ir Esquadrão do ao Humor não- live. que abordagem é que eu posso fazer? Casais que vão a festivais. Já vi alguns lá a discutir. Deve haver discussões, tipo, eu quero ver este concerto, tu queres ver aquele? Monta uma banquinha De aconselhamento. Sim. Sim. Será que há casais que se chateiam porque querem ver concertos diferentes? Este é muito importante para mim, eu gostava de ver contigo. Não sei. Há casais que discutem por tudo e por nada. Pessoas que não sabem que são pessoas independentes e que podem estar E aí. que sim. E vão acabar por se encontrar. Um dia. Nada temam. Eu quero ficar aqui na fila para os arranjos florais. Como em primavera.
Existia uma fila para os rãs florais? Havia pessoas a pôr flores no cabelo e havia uma fila enorme de bétnicas a pôr flores no cabelo. Fantástico. Não é? Isso é mesmo o espírito original do Primavera Sound Barcelona. É rãs florais do cabelo de pessoas no Porto. É um bocado. Eu nunca fui ao do Porto, não sei. Só fui ao de Barcelona. Depois eu fui também de Barcelona. É muito. É uma empreitada. Não... É uma boa empreitada, mas é uma empreitada. Eu cheguei a ter um grande stress de tanta coisa que queria ver ao mesmo tempo e do quão longe eram os palcos uns dos outros. Acho que o Rock in Rio é pior, em termos de andar. Mas o Rock in Rio é outro inferno. É um inferno mau. E depois tem aquele problema das bancas gigantes e de marcas em todo lado. Obsceno. Se ainda andas tipo ao pé do mar, é divertido. Sim. Não, sim. O stress do Primavera é só um stress bom, de querer ver muita coisa e não ter o dom da omnipresença, porque o problema do Rock in Rio é um chavascal de festival. Eu só fui dessa vez ao Rock in Rio, essa que te encontrei e não fui mais, fui tipo 3 dias ou o que foi, e não fui no outro fim de semana porque fui ao Primavera Sound. Olha, pois, lá está. Foi muito mais divertido. Tipo. Sim. E Barcelona é uma ótima cidade. Achei mesmo um inferno tremendo. Pois. Rock in Rio. Horrível. Acho que não curtia. Eu ainda fui ao último para ver Arcade Fire. Outro dia estava a pensar em Arcade Fire. Porque me lembrei que quem me mostrou Arcade Fire foste tu. A sério? Sim, no tempo em que eles eram ok. Já foi há muitos anos isso então. Lembro-me ainda comunicávamos por... Primeiro ano da faculdade. Messenger, comunicávamos por Messenger, yeah. E tu mandaste-me o Crown of Love, como sendo uma belíssima cantiga, e eu achei, uau, isto é mesmo incrível, vou explorar. Vê tu bem. E podias ser meu filho. E acabei de reparar no imã em que eu ainda não tinha visto do teu frigorífico. Agora, acho que é uma ligação ótima entre um biquíni. Sim. Com um tenso? Não. O que é aquilo? Diz Ibiza. Mas é tipo o quê? É um imã irónico. É uma marca como gado. Tipo... Parece, acaso parece. Mas não, acho que diz ferros. ali casualmente Ibiza. Tem ali um relevo a dizer Ibiza. Eu agora pensei que tinhas dito casualmente Ibiza. Dizia assim, casualmente Ibiza. Casualmente. Porque é uma amiga minha que costuma ir a Ibiza porque tem lá uma amiga a viver. E que decide um dia trazer-me este bonito imã. Há pessoas que vivem em Ibiza. Há pessoas que vivem em Ibiza. Ibiza é um sítio que eu não fazia a mínima ideia de que tinha dois lados. Tem um lado de David Guetta e depois tem um lado de hippies, velhos hippies. Mas que estão de alguma maneira ligados à outra indústria da cidade, não? Às vezes por meio de tráfico de drogas e coisas assim, por aí, mas é uma comunidade um bocado à parte, é uma comunidade um pouco à parte. Não fazia ideia que existia esse lado de Ibiza. É aquele tipo de Coimbra que é o Spider-Man de Ibiza. Quem é isso? É um tipo que dança vestido de Homem-Aranha. Isso é ótimo. Tinha uma banda punk nos anos 70, 80, fazia performance de arte, assim, uma coisa mas muito um tipo estranha. de Coimbra? Sim, e que trabalha, já não sei onde é que ele trabalhava na Câmara, não era de Câmara de Coimbra, eu acho que ele já não trabalhava em Coimbra, pá, não sei, agora não estou a ver o nome dele, mas que um dia estava em Ibiza, por acaso, com o seu fato de Homem-Aranha a dançar, e contrataram-no e ele vai lá, tipo, várias vezes por ano, a discotecas, dançar. Não sei se ainda é assim, ou se não Isso é incrível. Isso é uma grande história. E ele conta a história como, tipo, por acaso estava com uma fato de Homem-Aranha. Estava com uma fato de Homem-Aranha, tudo muito normal. Isso é maravilhoso. No Bruno Leixo, quando o Renato canta aquela sim, música do I Wanna Live in Ibiza, tu tens um tipo vestido de Homem-Aranha, é daí essa referência. Isto estava guardado lá num canto recôndito da minha memória, agora de repente fez tudo sentido. Sim, ok. era tudo pensado. Fogo, sim senhor. Eu mando o link depois, há muita gente com ele, acho que não vai, só assim, ok. Pronto. Agora acho que te vou deixar aqui em casa. Sozinha em casa, ermita. Sozinho, como tu querias. Olha, vou ver o último episódio de Game of Thrones. É o que eu vou fazer. Nem sonhas o que acontece. Ai, filho.
Dá-me tanto stress. Sabes aquela coisa de normalmente nos finais de temporada de Game of Thrones o acontecimento mesmo avassalador e tipo É no 8º, 9º episódio. é tipo Sim. no antepenúltimo ou no penúltimo. Sim. Esquece isso. Oh meu Deus, o que é que eu ainda vou passar hoje? No final não vou ver. Right. Obrigado. Obrigada, foi um prazer.